Sabe, também falou sobre a relação da ONU com esse conflito. A Organização das Nações Unidas tem sido extremamente cobrada pela falta de atuação, pela falta de uma resolução no Conselho de Segurança e também entre a comunidade internacional. Como é que isso bate para o conhecido filho do Hamas? Olha, Evandro, eu fiz questão de perguntar sobre a questão da atuação da ONU, porque para nós que estamos na cobertura da guerra, a gente percebe uma omissão muito grande, né? E isso não somos nós apenas que estamos falando. As autoridades mesmo brasileiras já reconheceram isso. A ONU é uma entidade omissa nessa guerra. É uma entidade que não se posicionou da maneira como todos nós que lutamos contra o terrorismo, que não acreditamos que o terrorismo possa ser justificado. É uma organização que, infelizmente, deixou a desejar nesse período. E eu fiz essa pergunta para ele justamente buscando entender como é que ele visualiza o futuro, principalmente, da ONU em meio a esses conflitos. Porque a organização ela perdeu claramente relevância, não apenas nesse processo, mas ao longo de décadas, né? Décadas de omissão, décadas de uma falta de posição muito clara. E tem também um trecho da entrevista em que eu faço o questionamento do Fórum do Comitê de Direitos Humanos que a ONU tem, né? E, infelizmente, a presidência desse conselho, desse fórum, é do Irã. Então, eu fiz justamente questão de perguntar isso para ele. Como é que é isso? O que representa isso? O Irã no mundo é alguém que vai ditar o que são direitos humanos, ou seja, um país altamente autoritário, um país que não valoriza as mulheres, um país que não valoriza as diversidades, as minorias. Ou seja, como é que pode uma organização e uma entidade dessa, responsável inclusive por criar fóruns de debates, ter uma figura, um país que representa o inverso de tudo que está sendo E aí, como é que ele se manifestava nesses momentos? Como que é o envolvimento dele com essas questões que envolvem também a política ali daquela região? Ele faz acusações muito pesadas, inclusive de corrupção. Vocês vão poder assistir aqui nesta entrevista, são acusações sérias, pesadíssimas, gravíssimas que o Mossad fez, mas você percebe claramente que há uma descredibilização da parte dele com essas entidades. Ele acha que essas entidades são absolutamente parciais, seja por razões políticas, mas também por razões financeiras. E aí ele cita casos de corrupção. Agora, nesse caso também, Paulo, o Mossad ele é visto como um traidor exatamente porque depois de ser preso pelas autoridades israelenses, ele foi, entre aspas, convidado a atuar de alguma forma e se infiltrar ali para trazer essas informações. E como que ele lida com o fato de ter feito, de precisar fazer essa transição de alguém que sai do seio de uma atuação terrorista para alguém que vai delatar essa atuação para a autoridade que quer combatê-la? Tem uma parte da entrevista, Evandro, que é uma das que eu mais gostei assim da resposta dele, que eu pergunto justamente dessa transição dele da religião muçulmana para o cristianismo. E ele traz toda uma visão dele do porquê ele viu o grupo Hamas como ele vê hoje. E isso deve-se ao cristianismo. Ou seja, o cristianismo foi algo que impulsionou, que clareou a visão dele em relação ao terrorismo do grupo Hamas. E é muito interessante porque ele é uma figura que nasceu e foi criada com a morte. Sim. Eu faço também esse questionamento, qual que é a relação dele com a morte? Porque nós temos as nossas criações aqui no Brasil, as nossas crianças, enfim, ninguém é criado com bomba, ninguém é criado com tanque, com túnel, construção de guetos, de eletricidade. Nós não sabemos o que é isso, né? Ele não, ele foi criado, ele foi concebido nisso. Ou seja, desde criança, ele conta muito, de uma forma até impactante, essa relação dele com a morte, como foi algo sempre muito próximo, não apenas quando ele era adolescente, mas quando ele era criança. Então, é um dos trechos, acho que me impactou bastante, eu tenho certeza que vai impactar a nossa audiência. Eu gostaria de convidar você agora a acompanhar o momento que o Mossad fala justamente sobre as Nações Unidas, a ONU, e faz críticas especialmente pela postura dessa organização em condenar Israel pelos danos causados à faixa de Gaza em resposta ao ataque brutal do último dia 7 de outubro. Vamos ver. ONU nessa guerra. Ela é parcial? Parcial. Parcial. Enviesada.
A ONU não está preocupada com o interesse de crianças indefesas em qualquer lugar do mundo. Eles estão preocupados com o interesse dos superpoderosos. Eles são guiados pela mudança desses interesses. Se hoje a China e a Rússia se unissem, a régua vai para essa direção. Se a China e os Estados Unidos se unirem contra a Rússia, vai para outra. E isso mudaria ano após ano. Não é uma escritura sagrada. Não é como se a ONU tivesse um protocolo que seja um padrão ao longo dos anos. Isso muda dependendo do interesse dos superpoderosos. Se fosse do interesse da Rússia e da China, e esses são 2 membros permanentes do Conselho de Segurança, isso é uma maioria. Agora, se for do interesse deles mudar a ordem global, e isso significar a morte de crianças no Oriente Médio e uma guerra religiosa que arrastaria os Estados Unidos, Israel e seus aliados, então assim seja. E a ONU atuaria baseada nesse interesse. Como é possível que o Irã seja o presidente do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas? O que representa isso para o mundo? O Conselho de Direitos Humanos é o mais corrupto de todos. É muito parecido com o nome do Hamas. Hamas significa entusiasmo, é isso que significa. Mas por trás disso está uma ideologia corrompida. Você pode falar do Conselho de Direitos Humanos. Eu estive lá uns anos atrás. Eles são antissemitas, antijudeus e antiprogressistas, patrocinados pela Arábia Saudita, que não respeita direitos humanos. Até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam dirigir por lá. E a Arábia Saudita, o Catar, muitos países influentes que patrocinam e financiam o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é uma piada, né? É uma piada. É corrupto. Basicamente, quem leva dinheiro ao Conselho tem o controle do protocolo e isso é a causa do declínio moral do Conselho. Como isso pode ser um órgão legítimo? Eles têm o nome de direitos humanos, mas na prática é anti-humano e muito corrupto. Você não conta com eles. Mossab, o que é a causa palestina para você? Sim. A causa palestina, o que ela representa? Porque nós temos muita confusão envolvendo o Hamas. No Brasil, nós temos muitas pessoas que associam a causa palestina à ação do Hamas. O que é a causa palestina no seu ponto de vista? A causa é um termo muito amplo, que pode significar qualquer coisa para qualquer um, e muitas pessoas ao longo do século sequestraram essa chamada causa palestina. Se a Rússia tem interesse em desestabilizar a região, afetar a ordem global, isso passa a ser a causa deles. Se os nazistas querem avançar com a sua ideologia, eles vão até o Mufti da Palestina e isso se torna uma causa nazista. Se o Yasser Arafat, que nasceu no Egito, toma a liderança sob o nome da Palestina, ele se torna palestino e isso passa a ser a causa palestina. Desestabilizar a segurança global, sequestrar aviões, atacar os Jogos Olímpicos, matar atletas, isso pode ser a causa palestina. Alguns jihadistas como Errol Bin Laden falam em nome da causa palestina. Aí vem o Hamas, a Jihad Islâmica, grupos nacionalistas, grupos religiosos. Isso é uma questão importante. O que é essa tal de causa palestina? E a resposta para isso não existe. Não existe uma causa palestina. É apenas um termo vago onde todos colocam a roupa suja para lavar. Por isso que isso precisa ser esquecido completamente. Se você perguntar aos árabes, que dizem ser cidadãos palestinos, ok, é direito deles dizer que são palestinos. Eu também achava que era palestino quando eu nasci lá, mas larguei essa identidade. Não me importo mais com isso. Mas muitas pessoas se apegam muito à identidade palestina. É o direito deles. Não sou contra isso, contanto que sejam pacíficos. Porque hoje não há Palestina. E todos que são a favor do Estado palestino são a favor de um Estado sem nação. E aí nós temos um problema. Nós não temos uma nação palestina. Temos um grupo de pessoas com raiva, de Manhattan a Tóquio, onde quer que eles estejam. Eles também dizem ser palestinos e pró-Palestina. Todos estão se tornando palestinos agora. E isso é uma mentira. É uma mentira. É apenas uma causa que projeta o ódio. O que nós temos na realidade é Israel. Israel é uma nação legítima
que contribuiu para a vida. E qualquer um que negue isso é um inimigo da luz, um inimigo da verdade. Não é apenas em Israel, é em todo o mundo. Em todos os lugares que você for, você vai encontrar esse pequeno grupo de pessoas contribuindo para a vida, para a ciência, educação, literatura, inovação, tecnologia, uma força de primeira que todos nós aproveitamos. Negar uma nação tão grande que tem um país totalmente desenvolvido, com uma infraestrutura perfeita, sistema democrático, que tem árabes no seu próprio parlamento, que respeita os direitos civis e religiosos, também de outros grupos étnicos, minorias, que também são partes significativas desse país. Esse é um modelo perfeito, que mostra que dentro de um Estado de maioria judaica, há respeito às minorias árabes, cristãs, e todas fazem parte dessa linda diversidade da vida. O que nós temos do outro lado, os judeus não podem nem mesmo ir ao mercado, porque serão sequestrados, mortos. Existem 300 milhões de árabes e quantas sinagogas existem nas suas comunidades, nos 22 países árabes? Onde estão os judeus por lá? Eles não existem. Eles não têm a existência permitida. E toda a comunidade original judaica foi forçada a se mudar. Hoje nós temos Israel, é um Estado legítimo, um Estado lindo. Tentar sabotar esse modelo de sucesso que deve continuar, que deve prosperar, que nós queremos que prospere, é a única democracia de verdade do Oriente Médio. E tentar avançar com essa fantasia não existente, que só traz ódio, destruição e corrupção à Terra, se nós dermos a todos tudo o que eles querem, o planeta será corrompido. Ok, existe um povo palestino. Eles odeiam Israel e eu não sei porquê. Eles acreditam em todos os tipos de mentira. Mas tudo bem, se vocês querem a sua sociedade, ela deve estar separada. A segurança de Israel, desde 7 de outubro, está em uma nova realidade. Essa é a prioridade número 1. Eu não estou falando em nome do Estado de Israel, estou falando em nome da minha experiência nas duas sociedades. Eu escolho Israel e posso dar ao Estado palestino uma força policial para que as crianças possam ir em segurança, de casa para a escola. Você tem um histórico, no mínimo, curioso. Eu queria saber como a sua conversão para o cristianismo influenciou a sua percepção sobre o grupo terrorista Hamas. Conta essa história para a gente. Como você foi recebido pelos cristãos? Primeiro de tudo, eu amo o mundo cristão. Não vamos nos esquecer que Jesus era judeu. Ele era descendente de Davi, não de Ismael. Não quero soar racista, mas nós temos um problema entre Ismael e Isaac. Ismael não aceita coexistir com Isaac. Jesus, de alguma forma, veio para resolver esse dilema através da graça. Uma vez que nós aceitamos a graça, uma verdadeira mudança acontece nas nossas vidas. De uma perspectiva cristã, o povo judeu é uma parte muito importante da vida. E isso não é apenas uma coisa política, é uma coisa espiritual, uma conexão espiritual, uma conexão sagrada. Eu mesmo me considero parte da comunidade cristã mundial, mesmo não sendo praticante da religião. Mas há uma ligação entre mim e a consciência de Cristo. O aspecto do perdão cristão, o amor incondicional pela humanidade e a graça contra o julgamento ou a condenação. Esses são conceitos lindos, mas eu não sou praticante. Eu estaria mentindo se eu dissesse que frequento a igreja regularmente, porque eu não faço isso. Mas sou absolutamente conectado em fé, coração e mente ao mundo cristão. E eu realmente aprecio o apoio cristão ao povo judeu, porque eles são uma minoria muito pequena. Se nós permitirmos que os selvagens passem impunes com seus crimes, seu genocídio, então estaremos repetindo o Holocausto. E os cristãos no século passado cometeram um grande erro, porque foi aí que os nazistas se infiltraram na igreja da Alemanha. Foi aí que eles começaram. Os nazistas se infiltraram na igreja e isso foi muito perigoso. Em pouco tempo, os nazistas se tornaram maioria. E é aí que está o perigo. Se temos infiltrados na igreja que vão contra os judeus, nós poderíamos levar o povo judeu e o mundo todo a uma enorme destruição. Nós, enquanto cristãos, eu disse que me considero parte dessa família porque esse é um encontro que eu tive há muito tempo, nós temos responsabilidade em relação ao povo judeu, porque entendemos a luta deles mais do que ninguém. Não é uma relação política, é o nosso amor incondicional.
E nós precisamos escolher entre alternativas. Qual é a alternativa a Israel? Qual é a alternativa aos filhos de Israel, aos filhos de Jacó? Será revoltante Ismael e sua atitude raivosa em relação à vida e ao próximo? Na minha opinião, enquanto Ismael não se transformar e abandonar seu ódio contra Isaac e sua culpa em ser o filho da amante, competindo com Isaac injustamente, enquanto ele tiver essa mentalidade de burro, nós não podemos validar ou aceitar as atitudes de Ismael. No momento em que Ismael deixar seu ódio de lado contra Isaac, aí vamos aceitar os dois sem problema algum. Mas nesse momento temos que escolher Isaac, com certeza. Não há dúvidas sobre isso. Isso é fundamental em nossas escrituras. Não é apenas uma teoria. Você vai ver isso no Velho e no Novo Testamento. E essa é a minha posição fundamental também. E me diga uma coisa, o que é liberdade para você? Liberdade é uma palavra grande. Muitas pessoas falam de liberdade. Muitas pessoas acham que se elas fazem uma escolha, elas são livres. Eu acho que isso é liberdade de escolha. Muitas vezes eu falo de liberdade de vontade e as pessoas dizem livre-arbítrio. Eu digo não, liberdade de vontade, no sentido de que eu não desejo, estou livre de desejos, livre de luxúria, de ódio, livre de pensamentos, livre de mente. Isso vai além do nosso próprio sentido artificial de liberdade. Isso é algo que precisa ser sentido para entender a profundidade desse termo. E como foi a sua relação com a morte desde pequeno? Me conta mais sobre isso. Tell me about it. From young age, I trained myself. Desde pequeno, eu me treinei para coexistir com a morte como uma realidade da vida. Isso foi um grande inimigo meu. Aí eu virei amigo da morte. Você não tem medo de morrer? Eu não posso ter medo de algo que eu não conheço. Mas nos últimos anos eu tive alguns encontros com a morte, onde eu morri fisicamente várias vezes. Aí eu percebi que a morte não é o fim, não é algo para se temer. É só uma outra experiência maravilhosa. Na prática, da mesma forma que eu aceito o nascimento, eu também aceito a morte. É só o outro lado da moeda. Acho que o meu sofrimento começa no momento em que eu rejeito a verdade sobre a morte. Acho que muitos desses terroristas selvagens, por que eles manifestam essa violência? Simplesmente por causa do medo deles da morte e do medo deles da vida. Esses são dois medos que eu precisei superar na minha jornada. Aceitar a verdade sobre a morte é aceitar a verdade de que isso tudo é temporário e toda a experiência sensorial, o que nós percebemos, sentimentos e tudo mais, é temporário. Nós devemos aproveitar isso, não sermos escravizados por isso, e não tentar expandir ou tornar algo permanente, porque não é permanente e não pode ser. Se a gente tentar, nós vamos nos ferir e acabar ferindo os outros. É por isso que um grupo como o Hamas tem uma ambição grande, porque eles querem dominar territórios, mulheres, o planeta, e é tudo gerado pelo desejo errôneo de tentar possuir uma experiência humana permanente. É uma fantasia, uma mentira orquestrada pela ilusão humana. É uma pergunta muito boa. Se tivermos que avançar contra os inimigos, não veremos nada além de um indivíduo e a ideia de dualidade, de uma família. É isso que eu defendo, moralmente falando. Quando eu olho para Israel, eu vejo a mim mesmo. Como eu posso ver alguma coisa além disso quando eu olho para as crianças sendo massacradas nas mãos dos selvagens ou aqueles cães vindo e atirando contra crianças? É como se eu estivesse atirando em uma criança, ou como se você estivesse usando suas próprias crianças como escudos humanos. Não dá para ficar insensível a isso. Então, vamos parar com esse jogo de quem é culpado. Não é aceitável. Você massacrou intencionalmente um bebê aqui e usou intencionalmente outro bebê como escudo humano. Você é o meu inimigo, porque seu alvo são suas próprias crianças. Então, quando temos essa leitura, essa ideia moral, para mim não é uma questão de defender Israel contra os palestinos. Não há ninguém em Israel que concorde, publicamente, ou pelo menos publicamente, com a morte de uma criança. Não é permitido. Não é aceitável porque é contra a lei.
serão processados. É um crime de ódio. É sobre o que estamos falando. Uma sociedade inteira. Por outro lado, a sociedade palestina celebrando o sequestro de crianças, de civis inocentes, os quais foram massacrados, e isso gerou alegria a eles. Foi motivo de celebração para eles. Esse é o declínio da clemência. É o declínio da moralidade de uma geração inteira. É com isso que estamos lidando. Não é uma questão política. É aqui que nem todo mundo está consciente. Brasil, diferente de uma civilização antiga, com uma longa experiência humana, nós conhecemos bem e precisamos que as coisas avancem.